De regresso à edição da noite para a entrevista a Carlos Vieira, candidato à presidência do Sporting. Ontem apresentou a candidatura, hoje está na SIC Notícias. Boa noite, Carlos Vieira, bem-vindo à SIC Notícias. Porquê é que Bruno de Carvalho não tem lugar no seu projeto? Muito boa noite e obrigado por este convite. Este é um projeto, de alguma forma, a sequência do que tínhamos vindo a fazer desde 2013. Um projeto que de alguma forma se iniciou em 2011 e efetivamente entendemos, eu e um conjunto de colegas meus da direção, que agora cessou, que de facto havia condições para avançar com um modelo com a mesma estrutura, mas obviamente com novas ideias, com novos sonhos, com novas idealizações. E portanto entendemos que havia esse espaço, um espaço com alguma maior pluralidade, com uma menor litigância, com um discurso, pelo menos internamente, menos aguerrido, e portanto é uma questão de alguma forma sobre as bases que foram bem construídas, evoluirmos e fazermos uma coisa melhor. Mas depois de 7 anos de ligação ao Bruno de Carvalho, esta candidatura não é uma candidatura de um discípulo de Bruno de Carvalho? Pode ser entendido, mas de facto não é. Nós fizemos um trabalho que foi, na altura, duro. Entendemos que estávamos alinhados com um projeto, e estamos alinhados com um projeto. Entendemos que não somos nós que estamos desalinhados desse projeto e, portanto, percebemos os apelos de vários sportinguistas, de muitos sportinguistas, e, portanto, percebemos que havia este espaço para a nossa intervenção. O que está a dizer é que os sportinguistas, a maioria, de resto, o resultado da Assembleia Geral foi categórico, estavam contra apenas Bruno de Carvalho, não estavam contra o restante Conselho Diretivo, é isso? Nós, e isto foi público, não por mim, mas foi dito pelo Presidente Bruno Carvalho na altura, que obviamente teríamos que tirar as ilações devidas dos resultados. E tirámos-las. Portanto, nós, do ponto de vista prático, entendemos que, e pelo menos pessoalmente, pronto, eu tinha cessado aqui um bocadinho, tinha cessado o tempo, entendia que era tempo de seguir outros rumos e assim decidi. No entanto, houve vários apelos, como eu disse há pouco, houve várias solicitações, houve muitas reuniões, houve de alguma forma uma percepção de que de facto havia distintas avaliações dos diversos membros do Conselho Diretivo que foram destituídos. Para quem não se recordar, mas aquilo foi uma destituição em bloco. Hoje tenho algumas dúvidas e não faço sequer a comparação com o Bruno Carvalho, mas eventualmente com outros colegas meus, que se calhar alguns dos meus colegas poderiam não ter a mesma sanção que eu tive, ou que eu tive no agregado. E, portanto, depois dessa avaliação e dessas... Mas não fez essa avaliação na altura? Porquê é que passou tanto tempo? A crise no Sporting até à destituição ainda durou algum tempo. Porquê é que não decidiu sair? Não, eu sou, e disse-o ontem na minha apresentação, sou um institucionalista. Ou seja, entendo que, da mesma forma que foram os sócios que me colocaram num sítio, são os sócios que têm o poder de o tirar. Mas tem noção que esse ato prejudicou um pouco a sua imagem, não só a sua, mas também dos restantes elementos do Conselho Diretivo? Tem noção disso? A minha não estava minimamente preocupado. Estava preocupado com o Sporting, com a saúde, não só financeira, mas também orgânica do Sporting Clube Portugal. E se fiquei, tenho as minhas razões, tenho a minha responsabilidade profissional e entendi que era o que eu devia fazer para salvaguardar os interesses do Sporting. Parte do princípio, então, que não está arrependido de ter ficado? O arrependimento, isso é uma questão, não vale a pena estarmos a discutir isso, é uma expressão que eu raramente utilizo. Nós temos de tomar decisões, tomamos-las, não sou conhecido por ter grandes indecisões e, portanto, de facto, foram momentos complicados, mas as decisões que tomei não tenho nenhum problema nem dizer que foram as decisões que tive de tomar. A maioria de 14 mil sócios que votaram na Assembleia Geral para a destituição decidiram pela saída, pela destituição deste Conselho Diretivo que terminou funções. O que é que o leva a pensar que um dos elementos, neste caso o senhor, do Conselho Diretivo que foi destituído, pode ter agora uma maioria de sócios a querer que ele seja presidente, pode ganhar as eleições? Em menos de um mês, o que é que leva a pensar que as pessoas vão mudar de ideias, neste caso os sportinguistas? Em primeiro lugar, não me coloco isoladamente, coloco-me com os meus colegas que estão nesta candidatura comigo. E de facto é isto, ou seja, é uma percepção inicial de que, pronto, chegou o nosso tempo findou, é tempo de cumprir com aquilo que tinha sido dito pelo Presidente na altura, e de facto ver as pessoas depois aproximarem-se
a pedirem que este projeto continuasse, que não se reviam até à data, e julgo que ainda não se revêem, em outra candidatura que pudesse ter com um nível de certeza e nível de qualidade que nós fizemos, porque os discursos podem lá estar, os programas eleitorais podem ter todos e quaisquer pontos que nós também temos e tivemos, mas de facto temos a qualidade humana, temos a capacidade, temos diferentes perspectivas das coisas, mas entendemos que no fundo o sonho que nos fez arrancar em 2011 se mantém hoje. Era o homem das finanças do Sporting, braço direito do Bruno de Carvalho para as finanças. Como é que vai agora convencer os sócios do Sporting, que ainda há pouco destituíram um conselho diretivo e um presidente após uma longa maratona, como é que vai convencer os sócios de que não tem nada a ver com Bruno de Carvalho se há uns meses era o braço direito de Bruno de Carvalho? Eu acho que essa é a coisa magnífica da democracia. E, portanto, de alguma forma, nós lançamos-nos a eleições, ou pretendemos lançar-nos em eleições, com o fim último de perceber efetivamente qual é que é a percepção. Porque, repara uma coisa, como isto está nesta candidatura, nestas eleições, curiosamente, há um conjunto de pessoas, com um presidente, candidato a presidente e com o seu staff, com os outros candidatos, que pode ganhar eleições com 30% e 35%. E depois, para ser destituído, é destituído com 51%. E, portanto, são questões curiosas que, de alguma forma, nos permitem fazer uma avaliação hoje da realidade, fazer os tais contactos que foram feitos de iniciativa de terceiros, que, de alguma forma, nos permitem recorrer, via democracia, aos sócios para avaliar outra vez se fomos ou não bem retirados do Sporting, pelo menos este conjunto de elementos. O Sporting vive uma crise financeira e uma crise também desportiva grave. Sente-se de alguma forma responsável pelo momento do clube? Recuso que viva uma crise financeira. Ou seja, a ideia de Sousa Sintra, que Sousa Sintra passou até numa entrevista que deu aqui na SIC, de que a situação do Sporting é muito complicada do ponto de vista financeiro, não existe. Não havia risco de pagamento de salários, não havia risco do clube falir. De todo. E tanto assim foi que... Então Sousa Sintra mentiu, é isso? Não disse isso. Disse o risco de falência, se o disse... Ele não disse de risco de falência, disse que a situação era grave. Portanto, a gravidade da situação decorria daquilo que nós sempre afirmámos, que tínhamos necessidades de um empréstimo obrigacionista de 15 a 20 milhões para questões de tesouraria. O meu trabalho, e isso também explica muito porque é que eu me mantive, foi renegociar dívidas a terceiros, foi a procurar outros mecanismos de financiamento e foi garantir, e basta ver a história que ele contou quando chegou ao Sporting há uns bons anos atrás, que tinha, segundo me recordo, 4 meses de salários em atraso. Eu, quando saí na última semana do mês e os salários estavam garantidos. E havia dinheiro para os salários do mês seguinte? Do mês seguinte? Do mês de julho que estamos agora? Sim. Não, isso é uma situação que é situação recorrente. Basta ver que as Gamebox foram iniciadas, as vendas, já depois de eu ter saído e, portanto, os números têm estado aí a sair, com algumas diferenças face ao ano anterior, mas estamos a falar de alguns milhões de euros. Ou seja, os sócios do Sporting podem ficar tranquilos que o Conselho Diretivo que cessou funções deixou o clube em dia, como se costuma dizer, do ponto de vista financeiro? Naquela altura, sim, obviamente, quem entrou de seguida... Fala-se de uma dívida grande a fornecedores, por exemplo, Carlos Vieira. Não, falava-se com a análise que foi feita a março da dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo é uma dívida normal que existia, até por comparação com o ano anterior nem era muito diferente. E, portanto, até houve bastantes comparações com as dívidas de curto prazo das outras duas SADs cotadas. E, portanto, são situações normais que, obviamente, fazem depender, e nós nunca escondemos isso, da alienação de passos dos jogadores. E, portanto, obviamente, e isto ainda hoje se viu um negócio concretizado, que há aqui, de facto, a possibilidade e para quem não percebe muito disto, os passos dos jogadores são ativos de médio a longo prazo, não entram para o curto prazo, e, obviamente, basta fazer a venda de um passo de um jogador, consegue-se logo suprir ali uma necessidade de tesouraria. Portanto, essa era a realidade e é a realidade do futebol em geral. Antes de irmos às suas ideias para esta candidatura, falarmos um pouco também de um episódio que acabou por ser crucial para a queda deste Conselho Diretivo, que foi o ataque de Alcochete. Sente que o Sporting e o seu Conselho Diretivo em que participou geriu bem a situação? Eu não sei, não posso tirar a ilação se o ataque a Alcochete foi ou não a razão pela qual nós fomos destituídos. Mas foi importante. Tem noção disso? Fomos destituídos, havia várias razões que estão lá e foram aprovadas em Assembleia Geral. Não julgo que tenha sido essa a situação
Então qual mais foi? premente. Foi, do ponto de vista prático, eventualmente, no meu caso, as questões relacionadas com questões da organização, questões estatutárias, o alegado incumprimento de normas estatutárias. Portanto, pelo menos essa é a parte que me terá cabido a mim. É isto que eu deduzo. Embora, de facto, como disse, bem ou mal... Mas tem noção que o ataque de Alcochete levou a imagem do Sporting para caminhos onde nunca tinha estado? Denegriu muito a imagem do clube, prejudicou muito a vida do clube? Eu acho que prejudicou mais a vida do clube a morte de um adepto no Estádio Nacional há uns anos atrás e o pouco que se fez, se calhar, do ponto de vista da justiça em Portugal. Agora, eu não vou entrar nesse campo, ou seja, acho que foi um momento, foi avaliado, bem ou mal avaliado na altura, foi de facto, como digo, é preciso tomar decisões, nem sempre se tomam as melhores. Em retrospectiva, é fácil de fazer todas as análises. Neste momento, as decisões que foram tomadas em função... Não acredita no envolvimento de nenhum elemento do Conselho Diretivo no ataque? Não acredito. Não acredito. Em relação ao futuro da sua candidatura, coloca a hipótese de abdicar da candidatura a favor, por exemplo, da de Bruno de Carvalho ou de outro candidato? Não. Isto é para chegarmos ao fim. Portanto, esta candidatura reúne as condições para ir até ao fim. Vamos até ao fim. Refuto qualquer acordo com a candidatura de Bruno de Carvalho. Com as outras, de facto, há ali, em alguns casos, boas ideias. Admite a hipótese, portanto, de poder anexar alguma candidatura? Ou deixar-se anexar? Deixar-me anexar vai ser difícil. A não ser que, de facto, me limitem na minha ação, na minha possível candidatura. Eu sou um grande defensor da democracia, acho que era infeliz não poder candidatar-me. Acho e sei que há ideias interessantes. Tenho dúvidas, em alguns casos, que essas ideias interessantes não passem de comunicação e marketing. Qual era o candidato que gostava de ver consigo? Não vou. Neste momento, nós temos as condições... Falou em ideias, os sportingistas Não, ideias não são também. candidatos. Eu disse, portanto, as ideias podem ser, basta pôr ali um bom marketeer a fazer boas ideias, algumas delas até são copiadas daquilo que nós vínhamos vindo a fazer. E há, de facto, pessoas interessantes, não dos candidatos a presidentes, mas tenho bons amigos sportinguistas em algumas das listas agora que estão a sufrágio. E, portanto... vejo que há a possibilidade de fazer aqui alguma integração. Também é verdade que normalmente quando há eleições, de facto, se ganhar com 30%, 40%, 50%, há os outros tantos que não votaram nesta lista e, portanto, é preciso perceber porque é que não votaram e tentar incorporar algumas dessas ideias que possam trazer valor acrescentado. É o normal na democracia. Vamos às suas ideias. Deu muito que falar a questão de trazer a Academia para Lisboa, para mais perto dos sócios. É a sua ideia fundamental, é a sua ideia-chave para o projeto? Não, a ideia-chave são os três vetores que acho que são importantes. De alguma forma, tornar transversal aquilo que se passou nas modalidades este ano. Importa perceber e louvar o trabalho do meu colega Rui Caeiro e também do comandante Vicente Moura, que também tem uma parte importante neste trajeto. E de alguma forma perceber porque é que há tantas diferenças entre uma realidade do futebol e a realidade das modalidades. Temos essa identificação feita. Consigo Vicente Moura regressa? A um cargo não, isso, somos amigos, acho que ele próprio já disse que não pretendia, não posso dizer isso assim, não há nada acordado, muito pelo contrário, tivemos uma boa conversa há uns dias e, portanto, consideramos-nos amigos, aprendi muito com ele e, portanto, neste caso, esse assunto está arrumado para mim. Voltando atrás, portanto, há um projeto, temos estes três vetores, reforçar os valores do Sporting. A questão do Sporting primeiro é Sporting primeiro em valores, Sporting primeiro em resultados e Sporting primeiro em ambição. A questão da Academia é uma questão que de facto foi identificada, ou seja, nós temos algumas carências relativamente ao desenvolvimento na parte de scouting, na parte de desenvolvimento dos jogadores mais novos. Temos neste momento problemas de captação de jovens talentos porque efetivamente a Academia em Alcochete é muito isolada. É difícil para um jovem de 15, 16 anos a querer ir ver um cinema, querer ir passear um bocadinho e não ter essa possibilidade, não ter um transporte público, que é uma queixa que nós fazemos há muitos anos, e não somos só nós, já vimos fazendo as direções do Sporting há muitos anos, de não ter transportes públicos ali ao pé, e portanto são questões que de alguma forma afastam, e temos jogos das camadas jovens que não têm assistência. E portanto a possibilidade e a realidade de poder fazer uma academia, não abdicando da outra, fazer uma academia na Grande Lisboa é de facto uma oportunidade. Há muito enseios de vários municípios
E, portanto, é uma questão que começámos a estudar e que tem pernas para andar. Ao nível da equipa de futebol, disse que iria manter o José Peseiro. Ao nível da estrutura de futebol, tem alguma novidade para apresentar? Não, de todo. Portanto, quando as eleições forem ocorrerem, todos, e falei do futebol, não falei do futebol, falei de todas, na maior parte das modalidades, os campeonatos estão a decorrer, é para cumprir com aquilo que foi feito. Já em 2013 foi assim que foi feito. Se há resultados, as coisas estão a funcionar. Se não há resultados, é preciso perceber a razão de não estarem a ocorrer. Portanto, é uma questão de adaptação, é gestão corrente, que é o normal, que temos essa prática toda no dia-a-dia. Ainda temos tempo para falar de uma questão importante, que é a questão da validade da candidatura. Está suspenso preventivamente. Acredita que vai, no dia 8 de setembro, estar no boletim de voto? Acredito que sim, acredito que no dia 8 de agosto vamos ter condições para nos candidatarmos. Já dei algumas sugestões para que ninguém saia machucado neste processo. É algo que, obviamente, não me quero imiscuir muito, não faz bem o meu estilo. Chocar-me-ia muito choca-me muito, já choca-me estar suspenso preventivamente. Parece que estou a cometer algum crime. Depois, de facto, é esta questão importante, ou seja, se numas eleições é possível fazer uma avaliação do trabalho feito e das ideias futuras, acho que é o momento, ou seja, não é momento de retirar a capacidade eleitoral a um conjunto de sócios que têm, no meu entender, todos o direito a ter direitos. Para o final, uma última questão que tem a ver um pouco, o que é que faria de igual e o que é que faria de diferente nestes, vou dizer, 5 anos de funções efetivas no Conselho Diretivo do Sporting? No meu caso, pouco de fazia diferente. Volto a dizer, em retrospectiva é sempre fácil de escrever um livro um dia. Mas tem noção que durante muito tempo o Carlos Vieira foi muito elogiado, mas a partir do momento da crise, por ter ficado com o Conselho Diretivo, tem noção que a sua imagem foi um pouco prejudicada. Daí a pergunta do que é que fazia de diferente. Não me guio por elogios, guio-me pela minha responsabilidade. Acho que no final do dia e no final da nossa vida fazemos as contas com que tivemos que fazer. Tomei as decisões que tinha que tomar. As pessoas que me conhecem e por alguma razão vieram ter várias comigo nestes últimos dias para me incentivar. Tenho apoios, é uma situação que de alguma forma esses apoios de alguma forma ficam coartados nesta limitação que neste momento existe, não só a mim, mas aos meus colegas, e não fui só eu que fui contactado, os meus colegas também. E, portanto, aqui, do ponto de vista prático, posso dizer que entendo, estou de consciência tranquila com o que fiz, e é isso é que é preciso para um ser humano e para um profissional. Carlos Vieira, obrigado por ter vindo à edição da noite.